Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Queridos, hoje o Espírito Santo vem falar aos nossos corações, né? Que Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. E quando Ele fala na nossa vida, Ele cumpre. Muitas vezes nós deixamos com que o tempo apague a chama no nosso coração. A gente deixa com que as dificuldades obscureçam a nossa visão e a gente não consegue enxergar uma maneira de ver as promessas se cumprirem na nossa vida. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, para aquele que nunca falhou, que nunca falhará. A palavra hoje fala, olha, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Por quê? Porque o Senhor é fiel à sua palavra. A palavra do Senhor não consegue ser alterada, não é mudada. As circunstâncias não alteram a palavra do Senhor. As dificuldades, queridos, elas são para nós, são dificuldades para nós, são empecilhos para nós. Os impossíveis são impossíveis para nós. Porque para o Senhor não existe dificuldade, para Deus não existe impossível. A palavra fala, haveria alguma coisa difícil, impossível para o Senhor? Todas as coisas são possíveis para Deus. Por isso nós devemos hoje colocar a nossa confiança nele. Eu sei que muitas vezes nós vivemos situações tão complicadas, cenários tão escassos, que a gente fala assim, não tem como eu viver aquilo que o Senhor prometeu. Eu não vejo uma forma de viver algo novo no meu espiritual, algo novo no meu emocional. Não vejo possibilidade de eu ter uma vida abundante, financeiramente falando. Mas, queridos, a nossa vida cristã ela não foi feita para ser julgada com os olhos carnais, sabe, com os olhos materiais. As coisas do Espírito a gente discerne no Espírito. Nós precisamos usar a nossa fé, porque nós estamos deixando a incredulidade tomar conta do nosso coração. E aí, aos poucos, a gente deixa de sonhar os sonhos de Deus. Por quê? Porque eles parecem grandes demais. A vontade de Deus parece muito fora do nosso alcance. E aí a gente começa a baixar a régua. A gente começa a diminuir o nível dos nossos sonhos para talvez alcançar. Mas hoje, querido, o Espírito Santo toca no nosso coração para que a gente não diminua os nossos sonhos. Sabe, para que a gente não diminua a nossa confiança nas promessas de Deus, mas que a gente possa aumentar a nossa fé. O problema não está em sonhar grande. O problema não está em receber grandes promessas. O problema está na fé que é pequena demais. Então que hoje nós estejamos totalmente firmados em Deus, porque nós servimos um Deus que é fiel. Um Deus que cumpre a sua palavra. No momento certo, o Senhor vai agir. Nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Quando a gente olha para a Bíblia, as pessoas que receberam promessas eram pessoas improváveis. Sabe, Deus não pegou pessoas prontas para trabalhar na vida delas. Ele pegou justamente pessoas que assim, ninguém dava nada por elas. Nós vemos isso na vida de Davi. O Senhor mandou Samuel
ir lá na casa do pai de Davi e disse que ali escolheria um jovem para suceder o reinado de Israel. E aí Samuel olha os filhos e o Senhor não toca no coração dele que é nenhum daqueles. E aí ele olha para Jessé e fala assim, mas acabaram-se os mancebos? E aí Jessé olha para ele e fala assim, olha, tem um, o mais novo, tá no campo apacentando ovelha. E aí Samuel olha para ele e fala assim, então a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Sabe, nem passou pela cabeça ali do pai que seria Davi, que seria ungido rei. Mas lá nos planos de Deus já estava escrito que ele pegaria o menor e colocaria na mais alta posição. Então quando Davi chega, o azeite é derramado sobre ele. Porque o azeite, querido, ele não é derramado sobre aquele que está capacitado, sobre aquele que está pronto. O azeite é derramado sobre aquele que tem o coração disponível para aprender do Senhor. Então, a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na história de Davi. E ele chegou aonde Deus precisava que ele chegasse. Onde Deus queria que ele chegasse. O mesmo aconteceu na vida de José, o menor da casa, o sonhador. Foi vendido como escravo, chegou lá na casa do seu senhor, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi preso injustamente, ali na prisão, perseverou. E quando todos pensavam que José estava morto, que José estava assim, na pior possível, José estava lá, como governador do Egito, saciando a fome da família dele e através da sabedoria que Deus deu para ele, saciando a fome de mais um monte de gente. Então, que o seu coração hoje não duvide daquilo que Deus tem para sua vida, daquilo que Deus preparou para sua família, porque Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Nós vamos ver lá em Reis que Acabe vai enfrentar um exército e aí eles lutam nos montes e o povo de Deus vence a batalha. E aí o rei adversário vai então querer conselhos, estratégias para saber onde eles erraram, para poder consertar e lutar de novo e vencer. E aí os conselheiros chegam e falam assim, olha rei, o povo de Israel venceu porque o Deus deles é o Deus dos montes. Se prepara para a guerra de novo com a mesma quantidade de soldado, com os mesmos armamentos e vai para a guerra. Mas dessa vez, luta nos vales com eles, porque então você vai vencer. E aí, Deus usa alguém para chegar em Acabe e falar assim, olha, porque eles disseram que eu sou Deus dos montes e não dos vales, eu estou entregando eles hoje nas suas mãos. E aí eles saem para lutar novamente. E dessa vez o exército inimigo luta com eles nos vales. E adivinha? Deus deu a vitória para eles nos vales também. Porque não importa, querido, se nós estamos no pico da nossa vida ou se nós estamos no fundo do poço. Independente do lugar que nós estamos, o nosso Deus ainda permanece o mesmo. O braço dele ainda continua sendo forte para salvar. O Senhor é o mesmo, independente da circunstância. Ele é o Senhor dos exércitos, o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila. E de tudo aquilo que sai da boca dele, querido, você pode ter certeza que vai se cumprir. A palavra nos afirma de todas as boas promessas do Senhor na nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, eu gostaria de te dizer que você serve a este Deus que não falha, esse Deus que não chega atrasado, mas chega no momento certo, na hora exata, e faz aquilo que precisa ser feito, e ele entrega a vitória nas mãos dos filhos deles.
Então eu não sei qual situação você está passando, eu não sei qual impossível está diante de você. O que eu sei é que o Deus que nós servimos é grande, é poderoso. O Deus que nós servimos não depende de circunstâncias favoráveis. O Deus que nós servimos não depende da nossa capacidade. Ele pega o fraco e ele faz forte. Ele pega o último e ele coloca no primeiro lugar. Ele pega o mais pobre e prospera. Ele pega aquele que é rejeitado, coloca sabedoria, inteligência nele. Ele pega aquele que é desprezado e coloca em altos cargos. Porque ele é Deus. Porque ele faz como quer. Ele pode exaltar aquele que é humilhado, ele pode abater aquele que está se achando grande demais. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor está de pé sobre a minha e sobre a sua vida. Vai se cumprir a vontade de Deus. Então hoje, levante a cabeça e que a sua ficha caia de que nós servimos um Deus vivo. Um Deus vivo. Não é como o ídolo que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não escuta. Deixa eu te falar, o Deus que nós servimos, ele tem olhos e os olhos dele são como chamas de fogo, atento às suas criaturas. Ele tem nariz e o nariz dele cheira o incenso suave de quando nós o adoramos, de quando nós o buscamos. A boca dele fala e é como uma espada. A palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que penetra nas juntas e medulas, lá na divisão entre alma e espírito. O Senhor tem ouvidos e os ouvidos dele estão inclinados, atentos às suas criaturas. Então, querido, neste dia, minha irmã, meu irmão, tranquilize o coração, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, poderoso nas batalhas. O nosso Deus é um Deus vivo e a palavra dele está de pé e a palavra dele é viva e eficaz. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós agradecemos, meu Deus, porque Tu és bom conosco. Mesmo, Pai, quando o nosso coração enfraquece, mesmo quando a gente está longe, Pai, caído, o Senhor ainda nos vê. Tua misericórdia ainda nos alcança, Pai. O Teu perdão ainda nos alcança, meu Deus. Meu Deus, que nós tiremos hoje do nosso coração toda incredulidade. Porque quantas vezes nós olhamos, Pai, para as promessas, nós olhamos para os planejamentos e a gente fala assim, é grande demais. Eu vou diminuir o sonho, eu vou diminuir o projeto. Mas o Teu Espírito Santo hoje veio nos lembrar, Pai, que Tu és um Deus grande, um Deus de grandes projetos, um Deus de grandes sonhos, Pai. E nós devemos crer somente em Ti, voltar os nossos olhos somente para Ti. Então que hoje, Pai, o Senhor possa dar força para a Tua igreja, Pai. O Senhor possa dar direcionamento para a Tua igreja. Porque o Senhor, Pai, fala e cumpre. E nós precisamos crer nisso. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!